Então, qual que é a ideia? A gente vai conduzir algumas perguntas para a gente explorar um pouco mais o que eu trouxe, né, de problema e soluções. Eu vou começar com meu amigo Pedro, com relação à solução de mercado livre. Lembra, a conta de energia, é muito importante vocês entenderem que ela é composta de energia, que é o que você paga lá para a usina, infraestrutura, que você paga para a distribuição e transmissão, e os impostos e encargos setoriais, tá? Então, basicamente isso. Então, a gente vai pegar a parte que é a solução de energia, tá? Então, o Pedro, ele tem essa solução de energia. E aí, está sendo discutido, Pedro, a questão da abertura do mercado. O que é a abertura do mercado? É permitir que qualquer consumidor de energia possa escolher o seu fornecedor. É basicamente isso, tá? Em vez de você pagar para a distribuidora, e a distribuidora pega esse dinheiro e repassa, você fala o seguinte: não, vou pagar para a distribuidora só aquilo que faz parte da distribuição e a parte da energia a gente paga lá para a usina. Pedro, hoje a gente tem 100 mil unidades consumidoras que podem migrar para o mercado livre, ter essa opção. Só que só tem 30% que fizeram a migração, né? Primeira pergunta, por que isso acontece? E será que, de fato, a abertura do mercado vai resolver esse problema de percentual? Boa. Obrigado pela presença de todos de novo. Prazer estar aqui falando com vocês. Acho que quando a gente pensa em setor elétrico, acho que vai ser legal ouvir as soluções dos meninos depois, que, inclusive, me inspiro muito na jornada deles, então, muito bom tê-los com a gente aqui. Mas quando a gente pensou em criar uma solução para energia, a gente pensou que nada pode ser feito sem antes transformar a relação de compra e venda. A gente até brinca muito lá no time, assim, acho que não existe inovação em cima de Gillette se o mercado de compra e venda de Gillette não está estabelecido de uma forma extremamente simétrica e transparente e tudo mais. Eu acho que a forma como a gente compra energia no Brasil é uma forma que não faz sentido e 54 outros países já perceberam isso antes da gente. O mercado livre de energia, ele nasceu de um vizinho nosso aqui, não sei se todo mundo sabe, mas ele nasceu do Chile. E, na época, com certeza o Viana sabe, né? Que ele nasceu ali nos Chicago Boys originais ali, e rapidinho ele ganhou velocidade em outros países, né? Então, o mercado livre de energia ele cresceu muito rápido nos Estados Unidos e na Europa. E aí depois, um pouco mais tarde, mas hoje já muito maduro, Japão, Austrália e tudo mais. E aí, quando a gente viu esse movimento muito rápido em outros países, a gente começou a entender o porquê que a nossa energia é tão cara, assim. Então, existem alguns fatores que a forma como a gente compra energia hoje atrapalham o preço da energia. Acho que o primeiro fator é que o mercado regulado ele respeita premissas de atração de investimento de outra época de Brasil, assim. Então, quando a gente fala de leilão público, a gente fala de construir um processo de compra pública que vai dar muito conforto para o cara que vai ganhar. E aí deve ter algumas empresas geradoras aqui, mas tapem os ouvidos, por favor. Cara, ganhar leilão é bom pra caramba, assim, cara. É bom demais. Quem ganha um leilão público de energia ganhou na Mega Sena. Essa é a verdade. E isso faz muito sentido no passado. Imagina um país que precisa industrializar, não tem dinheiro, cara, abre as portas para o investimento. Só que hoje, a gente já sabe, aí o Viana pode me corrigir, mas a maior pipeline de geração hoje é para o mercado livre, então já tem muito mais capacidade de investimento do que a gente tinha antes. E a estrutura de compra de energia antigamente, que a gente tem até hoje, que você dá 4 anos para o cara construir um ativo, ele vai ficar 15 a 50 anos ganhando um contrato seguro indexado em IPCA, porra, eu também quero. Né? Então, cara, não faz o menor sentido do ponto de vista mais de competitividade. Acho que a segunda coisa é, leilão de energia não acerta timing. E energia não respeita timing de leilão de energia. Então, cara, energia é um negócio que tem o seu próprio rito de preço e o leilão nunca vai acertar. Né? Então, cara, o leilão vai fechar dia 25 ao meio-dia. Quem disse que dia 25 ao meio-dia é o melhor dia para comprar energia? Né? Então, acho que o rito de compra de energia ela respeita um processo de compliance público que o preço de energia não está nem aí. O preço de energia vai flutuar. E acho que o terceiro e último fato é que energia não é só preço. Energia também pode ser preço se você ceder condição. Então, o cara que está vendendo energia pode te dar um preço melhor se você, pessoal da Comerc, né? Se você botar uma garantia, né? Se você limitar o consumo inferior ou o consumo superior. Então, quando você dá um pouco mais de conforto para quem está vendendo, isso pode se converter em preço. E o leilão público não tem essa mobilidade de condições comerciais. Então, quando você ataca esses 3 pontos, você resolve. Dito isso, cara, mercado regulado de energia não faz sentido. Sim. O mercado regulado de energia é uma estrutura de compra que não respeita regras básicas do setor elétrico.
e por isso a gente acredita que o Mercado Livre é uma solução para isso. Então, antes da Clark pensar em, sei lá, um dia ser uma fintech igual a Solfácil, um dia ser um marketplace de mais soluções e tudo, a gente quer corrigir o core, e o core é a relação de compra e venda, que tem alguns problemas. E aí a pergunta do Rafa é super legal, né? Por que 70% do mercado atual é demanda reprimida? Cara, o primeiro é a distribuição. O CAC de comercializadora de energia é muito alto. Então, você tem um engenheiro ali na ponta, muito caro, fazendo venda. Acho que o segundo ponto, e mais importante, acho que é produto. O produto que você leva na ponta não tem nada a ver com pagar conta de luz. Tem a ver, sei lá, com abrir um fundo de investimento. Né? Ir para o Mercado Livre, você está virando uma empresa listada na bolsa, quase. É muito complexo. Então, você transformar esse produto num produto mais simples é muito importante. Acho que o terceiro passo é o custo de atendimento de uma empresa no Livre. Cara, o custo de atendimento de uma empresa no Livre é um engenheiro gastando 2 horas por dia para atender a sua empresa. É muito caro. Então, é muito caro atender uma empresa no Livre. E acho que o último ponto, e talvez um dos mais sensíveis, até em termos de abertura, é risco. Então, você ir para o Mercado Livre significa assumir riscos que você nunca assumiu. Então, se você consegue resolver essas 4 coisas, você consegue democratizar o Mercado Livre de energia, mas são 4 coisas super difíceis. E aí, hoje, o mercado tem 30 mil unidades no Livre, 70 mil no regulado, a abertura recente abriu mais 100 mil. Então, a gente está falando de um mercado em potencial hoje de 170 mil, mas, sinceramente, assim, em termos de volume, é muito grande. A gente está falando de... a gente calcula até um número bem maior, a gente está falando de 150 bilhões, 200 bilhões de reais potencialmente hoje para ir para o Mercado Livre. E a gente está falando de outras 85 milhões de empresas, de consumidores que poderiam estar no Livre e não vão poder ainda. Então, o trabalho não para por aqui. Assim. Então, a gente se compromete a criar produto para os clientes que podem ir para o Livre hoje, resolvendo esses 4 pontos. Mas, cara, parte do nosso tempo e dinheiro é para fazer esse mercado abrir, é em Brasília, porque não se muda um setor como esse sem um relacionamento com os políticos e os executivos lá. Então, a gente tem feito um exercício lá dentro, mesmo com pouquinho recurso que a gente tem, de fazer barulho, incomodar. A gente lançou recentemente uma plataforma para mostrar o quanto que o mercado perde em dinheiro por não ser livre, e estou muito orgulhoso, cara, de ter colocado um tijolinho que nasceu uma portaria que vai beneficiar 100 mil contas de luz no Brasil. Assim. Então, está acontecendo, e aí, como a gente fala muito, esse é o day one do setor elétrico brasileiro. Assim. Ainda falta uns 200 dias ainda, tá? Então, falta muita coisa para acontecer. Muito bom, muito bom. Continuando nessa parte da energia, né, que a gente falou da conta de luz, a gente entra na questão da geração distribuída. Você entra ali, o que é isso? Né? Imagina, você pode alugar uma fazenda solar, alguém constrói a fazenda, e você, em vez de colocar toda a infraestrutura no seu telhado, você consegue ter a fazenda ali que está disponibilizando energia para você. Aí teve uma discussão muito grande com relação à taxação do sol, né? Poxa, taxação do sol, que é a manutenção da rede elétrica. Só que a gente sabe que a manutenção da rede elétrica, transmissão, distribuição, é fundamental, né? Aí a pergunta para a Lemon é, como que você entende o desafio com relação à manutenção da rede elétrica? O que a gente poderia fazer para atender todas as necessidades? Oi, primeiro, boa tarde a todo mundo. Eu sou o Luciano, da Lemon. Quem ia vir originalmente era o Rafael, meu sócio, mas eu sou o outro fundador da Lemon. E, bem, sobre a pergunta, né, da taxação, a gente recentemente, no começo do ano, teve a 14.300, né, que já foi bastante discutida, foi uma vitória meio que de lavada. Acho que teve só 2 deputados que não entraram, mas... Primeiro, eu concordo de que, de fato, do jeito que a regulação estava escrita, de fato, estava um pouco distorcido ali os benefícios. A gente, de fato, na geração distribuída, a gente acaba usando a rede como bateria, né? E, de fato, faz sentido que a gente remunere a rede pelo serviço que ela está prestando. Ela está prestando o serviço de frete de energia. E eu acho que faz todo sentido que parte da energia seja, de fato, utilizada para compensar a rede, e eu acho que a regra que foi colocada, ela foi, claro, ela coloca um limite ali, que a compensação não vai ser completa, mas o próprio prazo de 10 anos que foi colocado, ele também beneficia o setor no sentido de dar segurança jurídica, de sinalizar que o nosso órgão regulador é um órgão bastante técnico, competente, bem respeitado no mercado, da mesma forma que o Banco Central também é no mercado financeiro. E eu acho que também existe essa sinalização, a própria votação é uma sinalização de que, independente da polarização política que existe no país, se tem uma coisa que todo mundo concorda, é que
energia, sustentabilidade, mudança energética, esse é um assunto quase que sagrado, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas são contra. Não existe bancada do agro, não existe bancada não sei, dos madeireiros. Todo mundo é a favor de energia sustentável, todo mundo é a favor de energia distribuída, descentralizada, verde e mais simples, né? Acho que esse também é a grande mensagem que a gente tem com a 14.300. Legal. Aí, continuando o nosso debate, a gente ouve falar muito de inovação no setor de energia, né? E solar de fato, foi falado há muito tempo atrás que seria a solução do futuro, só que já é realidade solar. Já é realidade. Hoje, você vê que teve um aumento muito grande, esse ano 50%, né, Fábio, da quantidade dessa solução que os consumidores estão contratando. O que você acha, Fábio, qual vai ser a próxima inovação do setor, na sua opinião? Obrigado pela pergunta, Rafa. Obrigado, Pedro, pelo convite. Vamos lá. O solar está crescendo muito, especialmente no Brasil, através da geração distribuída, né? Tem países, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muito centralizada também. A de geração distribuída, ela pode ser qualquer fonte, né? Ela poderia ser eólica, você poderia pedalar uma bicicleta na sua casa e gerar energia. Acontece que a solar é 99%, porque ela é modularizada e cabe muito no telhado da casa das pessoas. Nos últimos 2 anos, dentre todas as fontes novas que foram aportadas na capacidade elétrica no Brasil, a GD Solar foi a número 1, à frente de eólica, à frente de termoelétrica, à frente de solar centralizada, e esse ano não vai ser diferente. A gente deve aportar esse ano no Brasil 7 gigawatts de potência adicional solar descentralizada. Então, é bastante interessante ver como o empoderamento das pessoas, dando uma opção para ela, que antes ela não existia, que tipo de transformação isso traz para o setor. Eu acho que a grande nova onda que vem na esteira da geração distribuída é armazenamento. Então, a Solfácil ela é um ecossistema que dá apoio principalmente para clientes que querem ir para GD no telhado, né? A Lemon foca mais no modelo remoto, a gente foca mais no local. E a GD, placa solar que usa a rede como bateria, ela traz um grande benefício de você economizar energia, traz o bem-estar de você saber que você está produzindo energia limpa, mas a bateria de trás do relógio, né, ela traz uma infinidade de possibilidades que realmente muda o jogo e traz uma revolução para o setor, né? Primeiro, estabilidade de rede. Quem mora em regiões com rede ruim, ponta, área rural, está lá no meio de uma festa de final de ano e fica sem energia, aí percebe a importância da energia, né? Então, a bateria vai trazer isso. Vocês falaram, né, da tarifa, como ela é complexa, mas ela tem um elemento de demanda. Então, a bateria pode controlar a demanda para que o cliente reduza essa componente da tarifa, principalmente para alta tensão, em algum momento deve vir para baixa tensão. Arbitragem de energia. Todo o sistema elétrico brasileiro ele custa pelo pico. O pico do Brasil hoje está mais ou menos às 14h, que são o ar-condicionado nos comércios, e lá para as 19h, o chuveiro elétrico. É curioso perceber que a tarifa de ponta ainda se concentra no momento histórico, ela está já errada. Então, a gente paga toda a tarifa que a gente está pagando, de certa forma, por causa desses momentos. Você não consegue ligar uma usina e desligar a cada minuto, você tem que ligar lá dias antes. O sistema tem que planejar. A minha visão de futuro é que a bateria vai transformar essa curva numa curva flat, onde vai ter um mercado ultra dinâmico de baterias, seja baterias atrás do relógio ou à frente do relógio, que vão estar arbitrando, e vai ser legal. Eu acho que vai criar uma infinidade de modelos de negócio para que as startups aqui possam ajudar a resolver o problema do setor. Vou chamar. Fábio, você vai financiar a bateria? Não, a gente já financia a bateria. É que hoje ainda é pouca bateria, mas
Nos Estados Unidos, já, por exemplo, na Califórnia, 30% dos sistemas de geração distribuída já vão com bateria, e na Alemanha esse número já está batendo 80%, 90%. Então, assim, é um caminho natural, vai acontecer. Se o ambiente regulatório der um tiro no pé e fizer o movimento errado, ele pode até acelerar isso. Então, assim, eu particularmente não gosto de ambiente regulado. Acho que eu sou em prol da liberdade. Mas assim, independente do que aconteça do ponto de vista regulatório, até pela questão, você falou, Rafa, de 330 bilhões de reais de consumo de energia elétrica, a gente tem mais de 600 bilhões de reais de consumo de diesel, etanol e gasolina. E boa parte disso, com a mobilidade elétrica, vai migrar para a rede e não vai dar conta o sistema tradicional de geração centralizada. Não vai dar conta. Belo Monte já foi a fronteira aí do que dava para fazer a hidrelétrica, o dobro do preço, o dobro do tempo e metade da capacidade de produção. Um desastre. Então, eu acredito que a descentralização vai ter que ser harmoniosa com a infraestrutura que está aí, mas é o caminho para o sistema dar conta do que vem aí pela frente. Muito bom, muito bom. Vou jogar a bola para o David agora, porque bateria com ele, né? Acho que seria legal você comentar um pouquinho do que você entende do futuro da bateria no setor de energia. Obrigado, Rafael. Satisfação estar aqui com vocês. Que bate-papo legal, de alto nível. Eu sempre digo que a bateria é a chave da transição da matriz energética, né? Nós estamos trabalhando com isso desde 2016 e a missão é justamente popularizar as baterias de lítio, que é essa chave, né? Elas vieram trazendo a descarbonização das nossas frotas e elas também vieram para nos ajudar a armazenar o vento, né? Ela não estava tão errada, vai. É só, acho que a forma e de fato nós estamos aqui, uma das alternativas que nós estamos olhando como oportunidade, e quando nós começamos isso em 2016, parecia total loucura, né? Oferecer ao mercado uma bateria de segunda vida, que viesse de um veículo elétrico, né, que tivesse uma primeira vida ali, fazendo ali um papel incrível nessa descarbonização, promovendo a mobilidade com zero emissão. Mas essa bateria ela tem mais um segundo estágio de vida, e que pode ser utilizada numa residência, por exemplo, ou no microgrid, enfim. E nós temos trabalhado para popularizar essa segunda vida das baterias, né? E hoje já é uma realidade aqui no Brasil. Aliás, a nossa bateria, além dela também ter a segunda vida, nós somos a única empresa no mundo que oferece também a reciclagem dessa mesma bateria. Então, e agora acabamos de também trazer o R do reparo, junto com algumas montadoras. Então, a bateria não é um problema, né, como muitos às vezes acabam dizendo, a bateria é um problema, ainda é um custo, ainda bem que tem alguém para financiar. Mas do nosso lado aqui a gente também consegue reduzir pela metade do preço quilowatt-hora de uma bateria, e com 4.000 ciclos, por exemplo, porque essa bateria teve uma primeira vida num veículo pesado, e a gente consegue trazer ela para uma segunda vida numa residência. Tivemos casos aí de usar um sistema de bateria para a bateria de segunda vida, então ela teve a primeira vida no carro elétrico, por exemplo, BMW, fizemos um case com a VEG, essa bateria tinha uma primeira vida ali no carro, saiu do carro, nós construímos um power bank de 60 kWh, plugado no painel, com sistema híbrido agora, porque também foi homologado. Então, dá para recarregar o veículo elétrico com uma carga rápida. O sistema funciona com backup, então ele pode funcionar com backup, pode fazer horário de ponta, quando tem o excedente, devolve para a rede, gerando crédito. Enfim, existe uma infinidade de oportunidades na bateria, atrás do relógio, na frente do relógio. E, para mim, a bateria é o que está trazendo essa grande revolução da nossa matriz energética. E com relação à bateria de lítio, qual que é o futuro dessa solução? A bateria de lítio, ela está muito mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina, né? Ela está no fone, eu brinco que ela está no fone de ouvido ao avião elétrico. E hoje nós temos discussões, inclusive, com essas modalidades aí de mobilidade, mas elas têm diferentes químicas e diferentes formatos, né? Existe uma questão, e é verdade, elas não vão resolver o problema sozinho, né? Sozinhas. Nós temos o hidrogênio vindo, as células de hidrogênio, tem uma infinidade, baterias de sódio, com grafeno, com nióbio, mas se tratando de bateria de lítio,
nós temos um grande problema pela frente, que não existe lítio suficiente aí nos próximos 5 anos. Aí. O pessoal está correndo, estive recentemente em Washington, ali num evento muito importante, governo americano, Senado, Departamento de Defesa, porque hoje está tendo essa dificuldade de ter minas de lítio para alcançar essa demanda da eletrificação das frotas. E um caminho alternativo para isso também é a reciclagem, né? Então, a gente tem aquele conceito de urban miners, né? Então, minerar esses metais que já estão circulando no fone de ouvido, no carro, no celular, no tablet, para também ajudar a resolver essa questão da falta de material. Mas elas serão realidade nos próximos 10 anos. Nós estamos chegando com a bateria de estado eletrólito sólido, que não vai ter uma bateria muito mais segura. As baterias estão durando muito mais. A Tesla lançou recentemente uma bateria para 1 milhão de milhas. Gente, qual é o carro que aguenta 1 milhão de milhas? Né? Não tem. Mas por quê? Essa bateria já está pensada no segundo uso. Né? O carro, talvez com 500 mil milhas ali, vai ter um outro fim, mas essa bateria vai sair do carro e vai ter uma segunda vida. Então, daqui para frente, essa próxima década, elas nos ajudarão agora no médio prazo essa transição, mas nessas vias nós teremos alternativas. O hidrogênio, células de combustível, não só tem o etanol, tem até biodiesel e outras coisas que estão acontecendo. Acredito que agora é uma disrupção literal do segmento energético, né? Nós temos muita coisa acontecendo. E nós, enfim, estamos super apostando também no microgrid e assim por diante. Muito bom. Aí a reflexão é a seguinte, eu comentei lá que o consumidor paga mais que o necessário, que é importante olhar o consumidor. O que eu entendo? Que hoje o foco, né, quer dizer, historicamente o foco eram os grandes consumidores, certo? Esse era o foco. Só que agora o jogo mudou. Agora a gente tem que entrar no varejo, pequeno consumidor. Aí pergunta geral, para quem quiser responder, desafios que nós, startups, temos para, de fato, entrar nesse varejo. O que a gente precisa fazer para conseguir acessar esse consumidor que, primeiro, não tem informação, não confia. Você vê, tem sua solução, Pedro, a Lid, que faz um diagnóstico completo de todas as soluções. Então, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, chegar no varejo? Bem, eu acho que aqui na Lemon a gente vive esse problema todo dia, que a gente tem um produto novo sobre um assunto, energia, que, em geral, as pessoas não estão pensando, elas só pensam quando acaba. E, inclusive, com um modelo que as pessoas não entendem como a energia funciona, onde ela é gerada, como ela é transmitida. É quase uma coisa etérea, ela está ali. E a gente vê muito esse problema de confiança mesmo, de medo, de, poxa, como se eu contato uma placa remota, como que a energia vai chegar? Será que minha energia vai acabar? Então, a gente vive muito o problema da confiança mesmo, por conta do desconhecimento do mercado de energia. Então, a gente percebe que a gente tem que, primeiro, algum nível de educação a gente tem que levar para o nosso cliente, mas a gente também não quer ser um produto muito complicado, que a pessoa precisa ter um manual de instruções para entender o que está acontecendo, né? E isso porque a gente nem está falando de trazer o mercado livre para as massas, a gente está aqui no mercado de GD. E a explicação é muito simples, né? Poxa, ao invés de comprar uma placa solar, você aluga uma placa remota, é o cloud da placa solar, né? Mas esse é um produto difícil de explicar. Uma coisa que a gente percebeu aqui na Lemon é que uma forma de se aproximar do consumidor final, né, do dono do bar, do restaurante, do pequeno negócio, né, é de alguma forma associar o produto de energia com outro produto que a pessoa já tenha contato, conhecimento. Seja para associar do ponto de vista técnico mesmo, ou então para minimamente fazer uma associação de confiança. Aqui na Lemon, a gente, por exemplo, fez uma parceria com a Ambev. Então, a Ambev ela é muito preocupada com a questão de sustentabilidade, tem caminhões elétricos, a própria produção dela é toda verde, e eles têm esse objetivo de levar sustentabilidade para a ponta, né, para o estabelecimento final. Então, a gente vê que esse modelo de parcerias ele funciona como quebrar a barreira da confiança, mas o próprio processo de venda ele também tem que ser muito bem pensado no sentido de educar o cliente, de explicar mais ou menos o que está acontecendo,
só que sem parecer muito techniquez, né? Sem ter que falar que existem 500 mil burocracias por trás, que isso a gente tem que absorver mesmo. Eu acho que também existe um problema de comunicação, né? Cartão de crédito, por exemplo, é uma coisa que você usa 10 vezes por dia. A conta de luz é uma coisa que você pensa nela uma vez por mês na hora de pagar. Então, mesmo que alguém tenha um smart meter, ele está lá medindo uma vez por segundo, mas você esquece que ele existe. Então, acho que um outro desafio que a gente tem é que a energia, naturalmente, é um produto que você não pensa muito nela. Então, a gente também tem esse desafio de como trazer essa consciência de que todo mundo está usando energia o tempo todo, trazer esse senso de responsabilidade, de redução do uso, claro, sem escassez, e também... Só que sem parecer chato, né? Sem ter que ser uma coisa que a pessoa... Poxa, agora eu vou ter que pensar... Eu já tenho que pensar no meu financeiro, já tenho que pensar nos impostos, agora eu vou ter que pensar na energia, vou ter que ficar acompanhando o preço. Acho que um dos desafios é justamente como a gente coloca essa camada de abstração de que as coisas são transparentes, mas não são complexas. Boa. Cara, eu super entendo, tá, a barreira da desconfiança, assim. A Sol Fácil vai fazer financiamento, teve que criar um hardware para cortar a energia do cara se ele não pagar a conta de luz. É esse o país que a gente está brincando, entendeu? E não sei nem se ainda tem esse tipo de tecnologia ou se já está confiando mais na galera. Mas, cara, a gente está no país da fraude, né, cara? Então, cara, o que tem de solução... Cara, todos os dias vai o vendedor dos sonhos bater na porta de todos os empresários vender uma parada que não serve para nada. Todos os dias. E como que esse cara consegue separar o joio do trigo, assim? A gente sente que tem dois tipos de empresário. Tem um empresário que é bom pra caramba e consegue aprender um negócio rápido e tomar uma decisão, e tem um empresário que não entende porra nenhuma, diz não pra tudo e pronto, pelo menos não se ferra, né? E aí esse cara, que é o segundo, é o cara que vai demorar para aceitar uma solução nova. Ele vai ver o vizinho fazendo primeiro para depois fazer, né? O early adopter ali, que é o cara que consegue estudar mais rápido, tomar decisão mais rápido. Mas a verdade é que é muito difícil tomar decisão como empresário brasileiro com a informação maluca que a gente tem. Então, eu super entendo e acho que a barreira da parceria, a estratégia da parceria para quebrar a desconfiança é muito importante. O que a gente tem feito aqui, cara, acho que, além disso, a gente tem desafios de custo. Então, hoje, se o ministro der a doida lá, tomara que dê, e abrir o Mercado Livre para todo mundo, agora, ninguém atende, ninguém. Assim, nenhuma comercializadora está preparada para atender um consumidor pequeno. Nenhuma. Nem o pessoal da Colômbia, lá da Neu, está preparado, ninguém está preparado. Porque, cara, é muito caro atender uma empresa no Mercado Livre, por exemplo. Então, não tem como, é o que a gente fala muito, a democratização de algumas soluções de energia passa pela digitalização de processos que o cliente vê e processos que o cliente não vê, que é um pouco do que... Leandro, né? Desculpa. Luciano, segunda vez que chamo de Leandro. Desculpa, Luciano. Que o Luciano falou, né? Que, cara, tem um bocado de burocracia escondida por trás, que o cliente não vai ver e não tem que ver, e isso tem que estar automatizado, senão os econômicos do negócio não vão ser saudáveis. Então, e aí não faz sentido, ainda mais no momento que a gente vai falar daqui a pouco de venture capital que a gente está vivendo, trabalhar um produto de forma escalável com econômicos não saudáveis, assim. Então, acho que uma coisa que a gente bate muito é custo. Assim, para chegar, tem que ser barato. Além de tudo que a gente já falou aqui, né, de transparência, confiança, educação, acho que tudo isso faz sentido. Bom, se eu puder agregar, eu acho que na lógica de ser barato, eu acho que as startups têm que criar um modelo de distribuição eficiente para chegar no consumidor final. A Solfácil, em particular, ela se aliou aos integradores, que são as empresas que vendem energia solar na ponta. Eu comecei minha jornada no setor de energia solar sendo integrador. De 2015 a 2017, eu instalei aí uns 500 sistemas no Sudeste brasileiro de geração distribuída, inclusive alguns com bateria. Era de chumbo ácido, porque uns Outback lá que parecia o Darth Vader, o inversor. Então, acho que criar um modelo de distribuição eficiente, a gente foi muito desafiado pelos fundos de Venture Capital a ter uma abordagem B2C, mas eu nunca acreditei nela. E eu acho que nos dias de hoje que há uma nuvem aí sobre o mercado de fundraising, de startup, e começa a se pressionar os founders a buscar o lucro, um modelo eficiente do ponto de distribuição passa a ser algo altamente desejado. Eu acho que outra coisa que foi falado nas apresentações é tratar as pessoas como cliente e ouvir elas, né? Então, eu, quando comecei a Solfácil também, muita gente
me questionou porque eu não iria por um caminho de montar uma solução de locação. Porque você vai financiar um sistema, se o cliente pode alugar de você por 20, 30 anos. E eu falei, pô, é que o cliente quer ser dono do sistema. É isso que ele quer. Então, eu acho que trazer uma solução simples e realmente tratar o cliente como cliente, ouvir ele, aí você se vira para criar um modelo que dá mais assim, ir contra talvez o que ele quer, não, acho que não é o caminho, e um pouco como o Pedro falou, às vezes esses modelos que ninguém entende, muito bagunçado, acho que não é simples, não ajuda principalmente na ponta para o pequeno consumidor, para você levar algo que realmente o cliente queira comprar. Muito bom. Aí, avançando só para a parte final da nosso debate, a gente precisa tratar o consumidor como cliente, certo? Ele não confia, essa é a realidade, ele não confia. Chega lá, vai oferecer uma solução, ele acha que aquilo ali é pegadinha, que nem diz o meu sócio Yuri, Risco Brasil, né? Isso aqui é pegadinha, não vou fazer, está me enganando. Tecnologia ajuda muito, acesso ao dado, informação ajuda muito. Então, tem a questão do Open Energy, está sendo discutido, né? Que a gente acredita que é o caminho, você conseguir, de fato, o consumidor autorizando, você acessar as informações para conseguir ajudar o cliente. Basicamente isso. Aí você pega o Open Bank, que foi criado em 2012, iniciou lá o movimento com o Guia Bolso. Só em 2021 a gente conseguiu ter sucesso. Vai demorar tanto tempo assim, será, para a gente conseguir ter acesso ali à informação que o consumidor permitiu? Quem quer responder? Olha, 10 anos seria até um sucesso. O mercado livre já estamos aqui há 20 anos, né? Mas, bem, uma das analogias que eu sempre faço é entre o próprio mercado de energia e o mercado financeiro, né? Se a gente for pensar onde que o mercado financeiro estava 10 anos atrás, vamos arredondar 2010, né? Existiam lá grandes bancos, existia todo uma não satisfação do cliente, existia uma regulação nova, que era a lei lá das instituições de pagamento, existia toda uma conversa de que a fintech é o futuro, existia também uma agência reguladora, no caso o Banco Central, que tinha uma agenda muito clara de inclusão financeira, de bancarização do brasileiro médio, e existiam algumas empresas que provavelmente cabiam numa sala que nem essa, que estavam tentando prestar serviços financeiros de uma forma diferente. E 10 anos depois, a gente vê o que esse mercado virou. A gente tem toda uma indústria de fintechs. De fato, o brasileiro médio tem mais acesso a produtos financeiros, e a agenda do Open Banking, do Pix, também é uma mega história de sucesso mundial. Está sendo um exemplo para o mundo de como uma agência reguladora, junto com o próprio mercado, porque esse projeto do Pix ele foi um grupo de estudos que veio muito, muito antes também. E o que é legal é que assim, a gente hoje, a bola de cristal para trás é muito fácil. A gente vê o que aconteceu no mercado financeiro. A gente pode fazer algo muito semelhante no setor elétrico e a gente pode se inspirar, copiar muito o que o próprio Banco Central já teve de experiência com os players do setor financeiro. Então, aqui no setor elétrico, a gente está numa situação parecida do que era o setor financeiro há 10 anos atrás. Tem grandes grupos, tem algumas pequenas empresas, tem essa regulação nova, no meu caso aqui, a regulação de GD, que ela é relativamente nova, e tem toda essa conversa sobre ESG, sobre sustentabilidade, e existe a vontade de fato, trazer mais energia de forma descentralizada. Existe essa ampulheta, né, dos carros elétricos que estão chegando e que o setor elétrico tradicional não vai dar conta. A gente precisa construir nova capacidade de geração de energia, e as grandes usinas centralizadas já foi, a gente tem que agora construir descentralizado. Então, eu vejo que a gente está no cenário perfeito para que tudo isso que aconteceu no setor financeiro, essa digitalização, essa abertura de dados, muito baseado na LGPD, o dado é seu, não é da distribuidora, tudo isso aconteça no setor elétrico de forma mais rápida, porque a gente já fez isso enquanto nação no setor financeiro nos últimos 10 anos. Então, eu estou empolgado, eu sou bastante
defensor dessa ideia, mas eu acho que a gente tem todo o potencial para fazer isso de forma bem mais célere do que foi essa transformação digital da última década do setor financeiro. Amém. Alguém quer complementar? Não? Só fazer o problema é que o setor financeiro tentou sair de um oligopólio para um mercado mais competitivo. Estamos no setor elétrico, normalmente está no monopólio, então a transição é mais difícil. Pessoal, só para concluir, então, eu gostaria que cada um falasse o que o cliente quer. Rápido, 10 segundos. O que o cliente quer? Bom, eu posso começar. Cliente é o consumidor que não é tratado como cliente. Tá? Agora a gente batizou o consumidor de energia como cliente. A gente acredita em liberdade. O nosso propósito é empoderar as pessoas através do sol. A gente acredita que a geração distribuída dá liberdade para que as pessoas possam usar esse dinheiro que é para energia para outras coisas. Então, liberdade na nossa perspectiva. Eu vou dar play no que o Fábio falou aqui e copiar e colar, que eu acredito que nosso slogan é "O futuro é livre". Cara, eu acho que a liberdade é a premissa para a justiça, assim, né? Você só empodera, só reduz consumo que não deveria existir se as pessoas tiverem liberdade. Liberdade é informação, acesso, simetria. Cara, hoje, se alguém quer ter uma solução melhor hoje, ele não tem liberdade para nem começar, porque ele não tem nem informação. Então, a liberdade ela tem várias premissas que eu acho que a gente vem tentando atacar, e eu acho que só com liberdade a gente vai ter um país um pouco mais justo. E esse país não é construído de forma justa enquanto 30 mil unidades consumidoras compram energia baratinho e o concorrente dele, que acabou de abrir uma empresa, compra energia pelo dobro do preço e, cara, nunca vai ter um preço mais competitivo que uma empresa grande. Então, a gente brinca muito lá que cara, liberdade é a visão e, no curto prazo, é abrir o camarote para mais gente. Acredito que é simplicidade, segurança e ser tratado como pessoa, indivíduo, como gente. Bem, eu colocaria que, para mim, o consumidor quer ter esse sentimento de poder, de empoderamento, de que eu estou fazendo algo que está mudando o mundo, que, pelo fato de eu escolher uma energia mais verde, mais barata e mais limpa, eu estou impactando o mundo. Eu acho que esse sentimento de que eu estou fazendo algo que é simples, que eu não preciso gastar horas e horas para fazer, claro, mas eu estou fazendo algo e essa minha ação tem um efeito em larga escala no nosso planeta. Eu acho que isso é uma coisa que os nossos consumidores querem. O que eu acho, pessoal? Eu acho que o consumidor ele não quer se preocupar com a conta de energia, ele quer pagar o valor mínimo, ter confiança em uma empresa, que aquela empresa vai trazer para ele a melhor alternativa. Então, eu, como consumidor, gostaria de ter a confiança em uma empresa que ela está gerindo ali para mim a minha conta de energia, que está pagando o mínimo possível, eu não quero ver essa conta, pagar uma vez por mês e acabou. Então, assim, discordo um pouco, acho que a startup é isso, né? Não acho que é liberdade, eu acho que talvez é o cara falar, poxa, eu sei, eu confio em alguém que está cuidando da minha energia, está pagando menos, e não quero me preocupar com isso, eu tenho outra coisa para fazer, eu tenho minha residência para cuidar, eu tenho a minha empresa para cuidar, sei que ali que o que está sendo feito é sustentável. Então, talvez uma reflexão que eu faça, talvez o cliente ele quer continuar como é hoje, não se preocupando, mas só ter a certeza de que, de fato, ele tem ali o melhor produto para ele, que ele está confiando que ali o que ele contratou é o melhor. Tá? Então, essa é a minha opinião.